Muito bom dia! Salve Maria, nesse sábado dedicado a Nossa Senhora. Hoje, como prometido, a gente vai iniciar as nossas aulas aos sábados. Vamos entregar então esse momento ao coração da Virgem Maria, a quem esse perfil é dedicado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nós vamos falar hoje sobre oração, não é? Porque, afinal, todo o processo de autoconhecimento, de amadurecimento humano, ele passa pela via do diálogo, pela via da oração. Nós vamos hoje, nessa aula, tratar sobre os fundamentos da oração, tá? Onde a oração, ela se afirma, né? Onde ela coloca os seus pés. O que é a oração? A oração é simplesmente esse diálogo, essa conversa que eu travo com Deus, né? Deixa eu colocar o meu planejamentozinho aqui. A oração, sendo esse diálogo, essa conversa com Deus, ela precisa ser este lugar de reconhecimento e de acolhimento. Reconhecimento daquilo que eu sou, daquilo que eu trago, né? Portanto, reconhecimento das minhas verdades, reconhecimento daquilo que é o mais profundo de mim mesma, né? Aquilo que ninguém mais sabe e eu sei, né? E esse lugar próprio, né, do diálogo, da oração com Deus, precisa ser este lugar também, não só de reconhecimento, mas de acolhimento. O acolhimento, é claro, em primeiro lugar. Bom dia, Carolina, seja bem-vinda. Esse lugar de reconhecimento, de acolhimento da parte de Deus, não é? Que é esse Pai que me acolhe, que me abraça, que me envolve com tudo que eu sou, mas um lugar de acolhimento também da minha própria parte para com esse Deus. Porque Deus, ele é aquele que é, né? E sendo aquele que é, que tudo pode, que tudo realiza, que tudo faz, a nossa miudeza, a nossa fraqueza, a nossa pequenez, ela não incomoda a Deus. Então, é necessário que a gente possa, diante de Deus, na oração, nesse diálogo, alargar o nosso coração, abrir o nosso coração, para que Deus venha nos abraçar. Porque Ele sempre vai querer nos abraçar, Ele sempre vai querer nos acolher. Embora sejamos fracas, pobres, né? E mais pra frente a gente vai ver um pouquinho disso. Então, nesse diálogo é preciso o reconhecimento da minha própria verdade, né? Daquilo que eu sou, daquilo que eu trago, dos meus sentimentos, dos meus afetos, das minhas ações, boas ou ruins. Essa verdade precisa estar diante de Deus, né? E, reconhecendo isso, eu preciso alargar o meu coração para esse Deus, para esse acolhimento que Ele sempre deseja me oferecer, tá? A oração, ela é a elevação da nossa alma. É aquele momento onde, de uma maneira por excelência, eu elevo a minha alma a Deus. Eu elevo todo o meu ser a Deus, né? Então,
Amém, Carol. Todo o meu ser é elevado a Deus através da oração. Eu posso humanamente chegar a Deus? Não, né? Eu posso... O meio mais excelente de viver a comunhão com Deus, né, para nós que somos católicos, é a Eucaristia, a comunhão. É no momento onde eu, lá na Santa Missa, comungo o corpo e o sangue de Cristo, e ali há aquela comunhão profunda. Mas, humanamente dizendo, sem nenhum véu, né, como é, por exemplo, os sacramentos, como são, por exemplo, os sacramentos, eu posso chegar a Deus? Eu não posso, né? Então, a oração é esse lugar que eleva, que me aproxima de Deus, não é? Não basta que eu vá ao momento da oração uma vez. Não basta que eu me dedique à oração sem uma constância. Eu preciso ter uma constância. Eu preciso ir à oração com frequência, porque uma amizade, ela é construída através da presença. Se a oração é esse diálogo com Deus, é esse momento de comunhão, é esse momento de elevação da minha alma àquele que me criou, eu preciso manter uma frequência para que nós, embora ele já me conheça por inteiro, para que nós possamos nos conhecer ainda melhor, para que eu possa aprender a estar na presença do meu Deus, né? E não desse Deus lá no céu, mas desse Deus que desce, né? Que se encarnou, desse Deus que e esse tempo é propício na igreja, né? Esse Deus que envia o Espírito Santo para permanecer conosco todos os dias. Então, é necessário essa frequência para que a amizade cresça, para que eu possa cada dia mais deixar-me tocar por Ele, deixar que Ele me invada, que Ele me tome e que eu possa cada dia mais conhecê-lo. Conhecê-lo de uma maneira muito mais íntima, conhecê-lo de uma maneira que ninguém mais será capaz de conhecer, porque nessa relação só existe nós dois, né? Porque nós estamos tratando aqui da oração pessoal, nós não estamos falando da oração comunitária, nós não estamos falando da oração lá na Santa Missa, nós estamos falando da oração pessoal, daquela que eu e o meu Deus, o meu Criador, travamos uma intimidade, tá? A relação, né, essa relação de intimidade, que é propriamente a oração, ela é uma relação viva, com Deus vivo, né, nos diz o Catecismo da Igreja. Então, se é uma relação viva, é uma relação que ela é sempre atualizada, tá? A minha oração que aconteceu ontem, ela não vai ser a mesma de hoje, embora Deus ligue as coisas, né? Uma continuidade, mas ela é viva, ela é com aquilo que eu vivo hoje. A minha oração não pode ser uma oração alucinada, vamos dizer assim, né? Idealista, onde eu vou sair daquilo que é a minha própria existência, daquilo que é a minha vivência, daquilo que é o meu agora, das minhas situações atuais, e ir para outro lugar. Não, a minha oração ela é viva, ela é aqui na minha vida, naquilo que está acontecendo na minha vida, né? Com Deus vivo, com Deus que está vivo, que age, né? A oração, ela é esse lugar de ação. A ação nossa, né? A nossa ação, a ação do ser humano e a ação de Deus. Ela não é nem só a ação de Deus e nem só a ação do homem. Ela é a ação de Deus e do homem.
A oração não é esse lugar estático, parado, né? Não é esse lugar onde nada acontece. Muito pelo contrário, é precisamente na oração que a ação mais essencial para a vida vai acontecer, né? E aí é muito bonito isso, e o catecismo fala sobre isso também. Tem uma música linda de Shalom que fala, né, sobre os dois abismos, que é justamente na oração, de uma maneira especial, onde esses dois abismos se encontram. Que abismos são esses? O abismo do meu ser e o abismo do ser de Deus. Então, Ele, que é Deus, que é todo-poderoso, todo amoroso, todo bondoso, aquele que tudo pode, o Criador de tudo, é a sede dele pela minha alma, a sede dele por mim, vem se encontrar com a minha sede por ele. Imagina aqui, né? Nós somos aqueles pobrezinhos, como diz Francisco de Assis, diante de Deus. Nós somos como aqueles mendigos, a igreja também nos ensina isso, que nós somos aqueles mendigos diante de Deus, né? Então, essa sede de alguém que tem necessidade, que deseja e que sente saudade daquele que o criou, se encontra com a sede desse Pai, desse amor que deseja, espera e quer nos encontrar. Então são esses dois abismos, o abismo do nada e o abismo do tudo, que na oração se entranham um no outro. Tudo na oração, na verdade, a gente precisa encarar como se tudo dependesse muito de mim, né? Porque toda a minha disposição precisa acontecer. Eu preciso me abrir, eu preciso cada vez mais me alargar para Deus. Então, tudo depende de mim, né? E preciso encarar como se tudo dependesse de Deus, porque, é claro, é Ele que tudo pode, né? Ele que vai realizar. Mas Ele sempre quer realizar, Ele sempre quer oferecer mais, Ele sempre quer dar mais. Então, tudo depende dEle, porque Ele tudo pode e eu nada posso. Mas ao mesmo tempo tudo depende de mim, porque sou eu que preciso fazer a ação, dar o passo de me abrir, de me alargar para esse Deus, né? E aí a gente entra no único alicerce que não pode faltar na oração, que é precisamente a verdade. Como nós falávamos há pouco, né? O que é essa verdade? Essa verdade é essa humildade diante de Deus. A humildade de me reconhecer esse nada e, ao mesmo tempo, a humildade de, mesmo sendo nada, acolher esse tudo que é Deus que vem ao meu encontro. Porque muitas vezes a nossa soberba, né, o nosso orgulho é tão grande, é tão alto, que nós rejeitamos o amor de Deus, disfarçadamente às vezes. Tá? Então é necessário que a humildade ela seja trabalhada, exercitada na nossa vida de oração. Porque, de fato, só um coração humilde é um coração capaz de ser verdadeiro. E só um coração verdadeiro é capaz de ser um coração autenticamente orante. Tá? E só um coração verdadeiramente orante, né? Quer dizer, um coração que está em contínua, em constante ação junto a Deus, é um coração que progride. Veja, aqui é importante a gente perceber que não é precisamente o fazer que conta, tá? Eu posso, e aí aqui eu falo
com os católicos, né, que são é o lugar do meu conhecimento, não adianta aqui a gente ir para a missa, seja aos domingos, seja diariamente, não adianta a gente ter uma vida sacramento, eu me confesso, não adianta a gente ter até uma vida de oração pessoal, né? Todos os dias eu rezo, todos os dias eu estudo com a palavra, eu rezo com a palavra. Não adianta ter isto se não há a verdadeira comunhão com Deus. Volto na palavra comunhão, porque se não há esta comunhão, se não há o verdadeiro encontro desses dois abismos, o entranhamento desses dois abismos, que sou eu, o meu nada, e o tudo que é Deus, se não há essa comunhão, a oração ela fica fragilizada. E daí eu não sei nem se a gente pode chamar de oração, né? Porque a oração é justamente esse lugar do diálogo, da comunhão, do encontro. A gente encerra, a gente amarra, né, essa aula lembrando de que a oração ela tem como fundamento a humildade. Sem a humildade não há oração. Por quê? Porque sem a humildade não há verdade. Sem a humildade não há aquele alargamento do coração para que Deus possa ser quem Ele é na minha vida, né? E a oração é propriamente esse lugar do diálogo, da comunhão verdadeira, desses dois abismos que se encontram e se entrelaçam. Na oração pessoal, não há mais ninguém, a não ser eu e o meu Deus. Que Nossa Senhora nesse sábado possa te ajudar a ir para Deus com o coração orante. E quando eu falo coração, eu estou querendo dizer você por inteiro, orante. Que seja Nossa Senhora a te conduzir e a te ensinar a ser de fato uma pessoa de oração. Deus te abençoe e guarde, fica com Deus e até sábado que vem às 7 horas da manhã. Um abraço!